Dando continuidade ao nosso curso de atado de moscas, no vídeo de hoje nós vamos falar de um item bastante importante, crucial, assim pode-se dizer, para que as nossas moscas cheguem até o peixe-alvo, que assim nós pretendemos fisgar, brigar, se emocionar, trazer o nosso troféu numa foto e fazer o catch release ou solte e pesque. São as varas de pesca com mosca. As minhas particularmente foram todas customizadas. Eu não comprei vara pronta e assim usei. Eu as comprei muitas vezes montadas e sofreram um desmonte e foram ajustadas ao meu critério e meu conceito de pesca. Vamos entender isso melhor, até porque é este parâmetro de customizar e evoluir no equipamento que a pesca com mosca faz com que as empresas que assim fazem variados padrões de varas, linhas e carretilhas procuram sempre evoluir de forma a atender e até especificar equipamentos, linhas para uma espécie específica de peixe, o que traz isso uma efetividade maior para aquele tipo de pescaria em espécies mais agressivas ou menos agressivas, ou água salgada ou água doce, ou para águas quentes ou ambientes frios, tá? Isso vai fazendo com que a nossa evolução de materiais do tempo, que assim se pode se dizer que se começou a trabalhar com fibra de vidro, fibra de carbono e assim o eterno bambu, que já vem de séculos, não é, passados, continue hoje ainda sendo um material utilizado em varas de alto valor monetário, se assim pode se dizer. É um material de uma nobreza e de uma excelência na fabricação. Não que essas daqui já não sejam, mas a de bambu requer realmente um parâmetro fora do padrão convencional. Tá? Mas aprendendo o padrão convencional, a de bambu, você tem todo o know-how para chegar ao blank. Depois do blank, ela segue o processo como uma vara de fibra normal. Tá? A diferença justamente está aí entre como chegar no blank de fibra de vidro ou fibra de carbono ou de grafite a o blank de uma vara de bambu, que existem umas vertentes aí imensas. Então essa lacuna entre a fibra de vidro, fibra de carbono ou grafite e o bambu é de uma excentricidade imensa, requer de ser estudado de uma forma muito particular. Tá? A gente vai focar hoje mais nestas aqui, que são as minhas relíquias aqui que eu considero. São varas que foram as minhas que iniciaram na minha vida de pesca com mosca, tá? A outra foi-me presenteada e a terceira, que eu considero aqui importante, foi uma vara totalmente reciclada, seguindo os padrões do meu conceito de atado de mosca. Baseado também nisso, eu fiz uma vara com esse mesmo conceito de reciclar materiais, provando aqueles que me prestigiam que o atado de mosca, como a pesca com mosca em si, pode ser um esporte bastante simples, se assim você conseguir baratear também o material e tirar proveito do mesmo. Desmistificando então que o padrão de modalidade de fly é um padrão de alto luxo e só milionário pode pescar. Isso é uma verdadeira falseta, uma mentira. Você consegue, com material de baixa qualidade, tirar proveito se assim fizer algumas alterações e melhorias. Tá? E assim o dia que você tiver condições de comprar um equipamento de médio a top. Tá? Desta forma, então, aqui sobre a minha mesa nós temos 3 equipamentos de pesca com mosca que são, para mim,
de acordo com a época da minha vida, eles tiveram uma grande importância. E esses 3 equipamentos eu reservei, estão aqui comigo, e eles não entram em categoria de venda, troca ou doação filantrópica, tá? Não que eu já não tenha feito com algumas dessas negociações. Já tive outros equipamentos que foram vendidos, foram trocados e foram doados para entidades filantrópicas ou causas nobres filantrópicas, tá? No caso aqui, eu acho relevante nós termos então a nossa memória dentro de uma modalidade, principalmente a da pesca, nós não desfazermos de todos os nossos equipamentos. Eu ainda tenho o meu primeiro molinete que eu comprei, tá, com muita dificuldade para a pesca de praia, tá, ou surfcast, como queiram. Eu ainda tenho esse equipamento guardado. E é uma história que eu tenho. Outros já tiveram, já foram doados, já foram vendidos, negociados, mas aquele primeiro e outros mais eu separei e guardei, tá? Como também de bait, eu também guardei. Eu não perdi tudo. Alguns equipamentos ficaram para a minha história, para outra geração, se assim vier, tá? É importante isso. A gente sabe que a variedade de material que nós podemos comprar durante uma vida, uma jornada de vida é muito grande. Mas ter uma história também, um registro, é muito legal, tá? Eu acho legal. Não sei se você compartilha dessa ideia comigo. Se você compartilha, deixe lá seu comentário. Muito bem, vamos especificar então esses equipamentos aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. E por que eu estou falando com tanto carinho e guardo esses equipamentos com tanto zelo? Não que eu não use para pescar, uso, tá? Este equipamento aqui, que vocês estão vendo, é a minha primeira vara de pesca com mosca que eu comprei, tá? Ela tem 39 anos comigo. Já passou pela mão do mestre, nosso saudoso mestre Paulo César, né? Ele avaliou esse equipamento aqui, infelizmente não teve tempo hábil no dia, na época do lançamento do seu segundo livro, né? No qual eu tive presente, tive a honra de estar com ele o dia inteiro e comprar o livro assinado com dedicatória. Hoje é muito importante isso. Ele manuseou esse equipamento e ficou admirado com a customização e o acabamento que foi assim visto. Ele ficou deslumbrado. Eu fiquei muito honrado com isto. Este equipamento teve na mão do mestre, então. Que equipamento é esse aqui? Esse equipamento aqui é uma vara da marca Black Arrow canadense, de procedência canadense. É uma vara de peso 7, tá? 9 pés. Ela é de ação média rápida, tá? Grafite IM6. E a sua configuração em peso, sem a carretilha, é de 4 onças e 1/8, aproximadamente 117 gramas, tá? Depois de configurado como está aqui agora, né? Depois dessa configuração, dessa customização, tá? Do equipamento, ele ficou com um pouco mais de peso agregado, ele ficou com 165 gramas, tá? Muito bem, o que eu fiz nesse equipamento, por que ele era de um jeito e eu coloquei para outro? Primeiro que a modalidade que eu pescava mais era na água salgada, então eu precisava adaptar esse equipamento mais para a água salgada, ou seja, para peixes mais brutos. Segundo, que esse equipamento não tinha esse shape que vocês estão vendo, não tinha a base de briga ou fighting butt, o Hell City era diferente, o cabo também era diferente, era de cortiça maciça, tá? E era um padrão de estilo de shape de cabo chamado meio poço reverso. Depois vocês vão entender. Já existia então o hook clip, tá? Que é o fixador aqui de anzol, tá?
e só tinha uma guia de porcelana, não tinha a segunda guia, tá? Vocês vão entender isso melhor. O que fiz eu então, para assim dar uma reforçada no equipamento para ele ser mais robusto para água salgada? Ele já era um equipamento robusto, porém com um perfil de design para água doce, tá? E ele, para ir para água salgada, ele tinha que ter um tranco maior. E onde foi que eu aprimorei esse tranco? Onde é que eu dei mais ênfase no equipamento? Aí que vocês vão começar a entender a customização e a melhoria do equipamento. Como a gente melhora o equipamento? Eu mudei o cabo para uma configuração de poço completo, que seria essas duas concavidades que apoiam a mão, tá? Mudei aqui o rail seat, ou assento de carretilha, botei um entremeio de peroba, e essa madeira de peroba veio da casa do meu avô, tá? O fucking bunch aqui foi acrescentado para que eu pudesse brigar com algum peixe maior, tá? Eu já peguei alguns robalos grandes e eles brigam bem. Você precisa apoiar contra a sua barriga, e este apoio aqui da briga na ponta da vara, o terminal aqui, é bastante importante para quem assim precisa. A segunda guia de porcelana possibilita um melhor apoio na parte final da vara, tá? E é recomendada para varas de peso 7, 8, 9, 10 para cima. Para cima você pode até usar 3 guias de porcelana, tá? No caso aqui, nesse peso mais bruto para água salgada, eu usei 2, porque a vara condiz colocar 2. Se fosse peso 10, poderia colocar 3, tá? Para água salgada. E ela largou aqui por cima um revestimento extra de resina epóxi, tá? Levou então a minha marca Amelock Fly, tá? E esta ficou sendo então um equipamento que eu tenho uma estima agregada muito grande por ser a minha primeira. Então, este segundo equipamento aqui me foi presenteado pela minha filha, tá? Quando assim estava a passeio em São Paulo e teve a oportunidade de entrar num grande magazine esportivo. Foi ao setor de pesca e foi procurar um presente para mim e achou esse combo. Isso aqui é um combo, tá? É um equipamento que vem a vara, linha e carretilha, tá? Ela achou que estava comprando um bom presente e me trouxe. Ela é uma vara da Fly Geologic de 8 pés e meio, com 3 partes, tá? Para peso de linha 4, 5. E ela tem em torno de só o blank, né, de 5,6 onças, ou aproximadamente 160 gramas. O que já traz uma surpresa grande por um peso tão baixo ter um blank pesado. Para vocês terem ideia, esta vara 7 minha de grafite M6 tem 165 gramas, já customizada na configuração que está agora. E esta aqui, vindo de fábrica, tinha 160 gramas. Ela deve ficar um pouco mais pesada devido ao trabalho que eu fiz em customização. Vamos entender um pouco melhor. A vara ela vem, então, para uma ação de lenta e progressiva, tá? Ela é uma vara lenta e progressiva. Porém, na hora de, assim, fazer o arremesso, quando ela vem de fábrica, do jeito que ela me foi entregue, eu percebi uma dinâmica de arremesso muito ruim. Ela tem uma vibração muito grande na segunda seção e na primeira, que seria do meio da vara até a ponta. E ela tira a precisão muito grande no arremesso. Então você não consegue entregar a mosca de forma precisa. Ela gera uma turbulência muito grande no arremesso. Isso já ficou bem chato, né, na hora que a gente monta e começa a usar. E outra coisa é o balanceamento do combo, a carretilha.
montada num equipamento não ficou balanceada, tá? Então isso também prejudica bastante o arremesso. O que fiz eu para melhorar então a condição técnica desse equipamento e não aposentar esse equipamento, que foi um presente, né? Eu desmontei esse equipamento todo, fiz um processo de resinar todo o blank, depois remontei as passadeiras com espaçamento, acrescentei mais uma, tá? mais uma passadeira, uma guia, tá? E remontei o cabo com cortiça aglomerada e adaptei aqui alguns ajustes no Hell Seat e coloquei uma footing butt aqui, ou seja, uma base de briga, que é mais para proteger essa parte final aqui do tampão, para quando a gente posar o equipamento no chão, ele não arranhar aqui. Então, ele se danificar, vai danificar só o EVA que tem aqui. Não agrega muito peso. Eu não cheguei a pesar esse equipamento, mas garanto que vai ficar um pouco mais pesado, talvez mais uns 100 gramas pelo menos, ou 50 gramas, com todas essas modificações que foram acrescidas nele. Porém, após essas modificações, essa customização, esse equipamento teve um rendimento tão bom, tá? Que ele entrou numa categoria de médio porte, vamos dizer assim. Você tem de baixa qualidade, média qualidade e de top. Ele foi para uma qualidade de média qualidade. Não digo média alta, mas média qualidade. Com esse equipamento aqui, vocês têm a foto, uma sequência de fotos que a minha esposa me fez a gentileza de fazer, eu arremessando com esse equipamento aqui, e faz a foto de capa da minha página Meloc Fly. Ou seja, é um equipamento que era de baixa qualidade, de procedência chinesa, e eu consegui tirar um grande loop perfeito entregue com esse equipamento, já com essa customização. Ou seja, nós podemos então fazer pequenos ajustes ou grandes ajustes e melhorar muito a categoria do seu equipamento, que às vezes as pessoas... E aqui nós temos o último equipamento, foi um equipamento completamente reciclado, tá? Foi feito de uma vara que eu ganhei já danificada, já usada, já danificada, uma vara telescópica da Rendale de 2,30 metros, e ela foi transformada num equipamento de fly de forma bem rústica, sendo o cabo também de cortiça aglomerada feito de rolha de champanhe, o Hell Seat também com rolha de vinho, essa base aqui da carretilha, tá? Da fixação da carretilha, feita com anel de inox, recoberto também com a cortiça, e as guias, todas elas feitas com arame inox de forma caseira. Também feita em duas partes, com uma vara de ação lenta para peixes de porte pequenos a médio, pegando linha de 2 a 3 aí, tá? Ela condiz bem uma linha de 2 a 3. É uma vara bem simplesinha. Com isso nós conseguimos então agregar valores aos equipamentos que assim nós temos em casa. Muitas vezes nós temos equipamentos de baixa qualidade porque não melhoramos ou não alteramos a qualidade dos mesmos. Isso a gente pode fazer com esses pequenos ajustes. Eu vou explicar algumas coisas mais e vocês assim vão entender o porquê desse apanhado de dicas que a gente pode. E logicamente eu não estou dando um curso de montagem de varas, mas é um apanhado de conceitos que, se assim as pessoas que quiserem se dedicar a aprofundarem o conhecimento, vão tirar proveito, como eu sempre tirei ao longo de toda a minha jornada de pesca, tá? Essas customizações eu já faço também em varas de surfcast, de molinete e de carretilha, quando assim eu pescava nessas modalidades também, tá? Ainda continuo pescando, não deixei de pescar nessas modalidades, mas a minha paixão maior é o fly. Tá? Vamos então entender um pouco mais essas seções e essas nomenclaturas
e alguns detalhes técnicos da composição de varas, de forma que vocês possam assim se aprimorar aí e entender um pouco mais o que nós podemos fazer para melhorar o nosso equipamento, que às vezes não é top de linha, mas ele pode se transformar num equipamento de boa qualidade.